Paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Voltamos, mais uma aula sobre o poder secreto da oração. Eu costumo dizer o poder secreto da oração, já coloquei esse título, porque oração é algo que nos liga a Deus, né? Através da oração é que nós temos esse estreitamento de relação com Deus, tá? Então, por isso eu já busquei esse nome. A ideia do secreto é porque não é uma coisa que a gente alcança com facilidade, a gente precisa estar disposto a buscar esse relacionamento, essa relação com Deus, tá bom? Então vamos ao início da nossa aula, vamos partir da oração, tá? Pai, uma vez mais em Tua presença nós estamos e Te agradecemos por esse momento em que estaremos estudando e aprendendo mais a Tua Palavra. Usa a minha vida para poder ensinar aos irmãos que estarão olhando e estudando conosco. Abençoa cada um de nós, abre nosso entendimento, prepara nosso coração para a aplicação e o ensino da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Nosso tema base de hoje, o nosso livro, a nossa leitura está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 1 em diante, tá bom? Lembrando que nós já estudamos, eu guardo a nossa colinha porque é importante a gente sempre estar relembrando, tá? Deixando mais fresco na nossa mente os assuntos que já foram trabalhados. Então nós já vimos o que é oração, qual é o significado de oração, nós entendemos como orar e onde devemos orar, né? Que não existe um lugar específico, existe alguns momentos sim que nós temos que orar no templo, né? A nossa oração particular, a nossa oração em conjunto, isso é muito importante, tá bom? Mas não ficamos refém desses locais para poder orar da mesma maneira que a questão da oração. Não é somente de joelho, deitado, em pé, caminhando. A oração no meio da nossa conversa com Deus, ela é a todo momento, né? É um diálogo com Deus, tá bom? Nós já vimos que quando devemos orar, foi o outro ponto, quando devemos orar, né? Paulo traz a recomendação que incessantemente, a todo momento, nós temos que estar em oração. O crente, ele não pode, o cristão, ele não pode ficar sem orar. Um cristão sem oração, ele não tem vida com Deus, né? Porque para ele ter vida com Deus, ele tem que estar em contato, em comunicação, em conversa com o Senhor, tá bom? A vitória através das orações, né? Tiago, ele é muito enfático em falar a respeito do poder da oração, das enfermidades, das dificuldades, sobre as tentações, a oração quando há pecado, arrependimento, né? Então o Tiago, ele vai abordar um bocado sobre essa oração, tá bom? E o objetivo da oração também. Hoje nós vamos estar olhando, a partir daqui, o por quem devemos orar, certo? Por quem devemos orar e a necessidade da oração, tá bom? Então, fique com a gente que nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais a partir de agora. Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Levi, também conhecido como Levi. Quando o Senhor chama Mateus, ele o chama de Levi, tá? A qual tribo que ele pertencia. Capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, tá? O primeiro ponto que eu queria trazer em observação aqui é que Jesus, ele sempre estava cercado de uma multidão. Sempre ao redor de Jesus, a Bíblia por diversas vezes vai falar que tinham multidões ao redor dele, tá? Na multiplicação dos peixes, 5.000 sem contar mulheres e crianças,
que dariam ali de 15 a 25 mil pessoas. Então era muita gente. Na segunda multiplicação dos pães e peixes, daria ali um total de 4 mil pessoas, né? Então sempre esteve uma multidão muito grande em volta de Jesus. Só que o que a gente aprende aqui, Jesus vendo a multidão, ele sobe ao monte. Mas quem se aproxima de Jesus é os seus discípulos. Então, a multidão, lembrando que a gente está falando aqui de oração, de estreitar o relacionamento com o Pai, com o Senhor, a multidão, ela, em todo momento, ela sempre esteve cercando Jesus. Mas Jesus sempre falava com a multidão por parábolas. Mas para os discípulos é que Jesus sempre se revelava. É para os discípulos que Jesus trazia o ensino dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu estou me portando como multidão ou eu estou me comportando como discípulo de Jesus? O Senhor tem trazido para mim a revelação do meu chamado, do meu ministério, de que maneira Ele quer que eu sirva o melhor, ou Ele tem falado comigo por parábolas, de uma maneira que eu não consigo compreender o que Ele quer de mim, tá? Se eu não consigo compreender o que o Senhor quer de mim, eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso interagir com o Senhor, para que primeiramente, através da Bíblia, através da sua palavra, eu consiga entender o que Ele quer de mim, tá? Então, quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, não é esse o tema, o nosso tema do estudo hoje, não é o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Não é esse, não. Mas a gente tira ricas lições daqui. A gente vai ter uma variedade de bem-aventuranças nesse capítulo 5, tá bom? Então, por quem devemos orar, ok? Algo que eu gostaria de salientar primeiro é que o Senhor Jesus, entre os ensinos, ele vai trazer dois principais para o cristão. Qual? Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Como cristão, eu preciso entender que eu sou o sal dessa terra e que eu também sou a luz deste mundo, tá? Então, são dois pontos que o Senhor deixa muito claro a respeito dos discípulos aqui, tá bom? Mas vamos lá. Quando a Bíblia vai falar sobre por quem devemos orar, primeiramente eu diria que nós temos que orar por nós mesmos, tá? Para quê? Para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê capacidade de passar por todas as provações, tentações e dificuldades que durante a caminhada do cristão vão estar vindo a todo momento, tá? Mas aqui, no capítulo 5, tá? Busca aí na sua Bíblia, o versículo 43 e 44, tá bom? Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, tá bom? Versículo 46, eu, porém, vos digo, aqui é Jesus dizendo, né? O que Jesus está ensinando aos discípulos: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, por quem devemos orar? Além de por nós mesmos, devemos orar pelaquele que nos perseguem, pelos nossos inimigos, pelos que nos maltratam. Isso não é uma escolha, mas é uma responsabilidade. Todo cristão está orando até por quem nos faz mal, até por quem cria caso conosco, até por aquelas pessoas que em algum momento se levantam contra a nossa vida. Nós temos a obrigação e o dever como cristão de orar por eles. Mas, irmão Marcos, tal pessoa fez uma coisa que me feriu, que me desagradou, que me entristeceu, eu não gostei, certo? Isso vai acontecer, isso acontece continuamente no nosso dia a dia. Porém, a nossa obrigação é orar por essas pessoas.
para que o Senhor venha trazer a clareza do Evangelho, para que a graça da salvação alcance elas. E quando é cristão, aí Jesus ensina pela sua palavra, tá? Que o trem é um pouquinho mais complicado, porque às vezes até eu estando certo, eu preciso ir pedir perdão ao meu irmão, mesmo eu estando certo. A igreja de Jesus Cristo não é a igreja do amor, não é a igreja que passa a mão na cabeça e diz está tudo lindo, não. Quando a gente pega para observar os ensinos de Cristo, é ensinos que confronta com a gente, tá? Ele nos tira do comodismo e não nos deixa ficar como está. Jesus diz assim, você quiser vir após mim, você venha. O seguir Jesus é livre. Só que Jesus nunca disse para que a gente permaneça como está após o encontro com Ele. Após encontrar com Cristo, tá bom? Eu venho até Ele da maneira com que eu me encontro. Mas para mim continuar no processo juntamente com Ele, eu preciso pegar a cruz e todos os dias eu tenho que morrer. Jesus leva a cruz por 3 momentos, tá? Até o Calvário, para que próximo do final do dia ali, ele morra. No Getsemane, ele vai caminhando e ele morre no Getsemane. Jesus não morreu na cruz. O eu dele morreu no Getsemane, quando ele fala, passa de mim esse cálice. Aí ele recupera o ânimo. Mas faça a tua vontade. Então, todos os dias nós precisamos morrer um pouco. Nós temos que conduzir a nossa cruz durante o dia, para que ao final do dia a gente venha morrer. O meu eu tem que morrer. Tá bom? Então, é isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam com que o eu de vocês morra, a ponto de vocês entenderem que precisam orar pelos inimigos de vocês. E não só pelos inimigos de vocês. Tá bom? A gente vai observar que o próprio Tiago, ele vai dizer que nós temos que orar uns pelos outros. Paulo, escrevendo a Timóteo, em algumas outras cartas também, ele vai falar sobre a oração pelos governantes. Então, quando a gente para olhar, procura aí, Epístola de Tiago, tá? Epístola de Tiago, aqui achei, capítulo de número 5, tá? Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, é isso mesmo? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarareis, certo? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente viu muito sobre Tiago ao longo dessas 3 aulas. Eu acredito que na próxima aula também é possível que a gente veja alguma coisa de Tiago. Basicamente, as nossas aulas estão girando em torno do livro ou da epístola de Tiago. Esse Tiago aqui não é o apóstolo, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, irmão de Judas, o escritor da epístola, tá bom? Que se converteu após a crucificação, após a ressurreição de Cristo, tá? Não é um dos apóstolos, então ele é um irmão de Jesus. Irmão por parte de Maria, certo? Vamos adiante? Então, ele vai falar que a oração do justo, observe que ele não fala a oração do perfeito, ele fala a oração do justo, pode muito em seus efeitos, porque perfeito é somente Deus, e como homem, o único homem perfeito que esteve nessa terra foi Jesus, que era 100% homem e era 100% Deus, tá? Então, vamos aqui. Observe o versículo 16, eu acho interessante esse versículo, ele é muito lindo, porque ele vai falar de uma figura icônica do Antigo Testamento, e que é proferida também, é comentada no Novo Testamento. Quem é esse? Vamos para cá, versículo 17. Versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu
que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tá? Perceba comigo, a Bíblia, aqui em Tiago, ela está dizendo assim, existia um homem chamado Elias, o tesbita, que era sujeito às mesmas paixões, tentações, adversidades e problemas, como todos nós, como todos os cristãos, é isso que Tiago está dizendo, como todos os cristãos, assim como Elias, estavam sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações. Qual é a diferença? É que a Bíblia diz que Elias, tá, orou ao Senhor. Olha o grau de intimidade, o grau de relacionamento que Elias tinha com Deus. Para que a partir do momento que ele ora, o céu se fecha, não há mais chuva por 3 anos e meio. Tá bom? É como se alguém cogitasse no meio de uma conversa assim, rapaz, não está chovendo mais. Já faz mais de 1 ano que não chove, mais de 1 ano e meio, 2 anos que não chove. O que está acontecendo? Aí alguém se levanta e diz, não chove porque um homem chamado Elias orou ao Senhor e o céu se fechou. Depois que esse camarada orou, não teve mais chuva na terra. Tá bom? Imagina o pânico de quem dependia da agricultura, de quem dependia do plantio, que por conta de Elias não estava mais chovendo. Aí Tiago vai dizer assim, mas esse mesmo Elias, novamente, ou seja, outra vez, ele vai e ora. E quando ele ora, o céu agora manda chuva. E depois de 3 anos e meio sem chuva, a terra agora, com a chuva caindo, ela começa a dar o seu fruto. Olha a intimidade de Elias. Olha o nível de relacionamento que Elias tinha. E Tiago está dizendo que esse Elias aqui era homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Tiago está dizendo que não existia nada mirabolante na vida de Elias. Tiago está dizendo que Elias não era alguém sobrenatural. Não, Tiago está dizendo Elias era um ser humano. A diferença de Elias não estava na humanidade de Elias. A diferença de Elias estava no relacionamento que ele tinha com Deus, a ponto dele falar com Deus, dele clamar a Deus e a chuva cessar. E depois de 3 anos e meio, ele tornar a clamar aos céus e Deus agora manda a chuva. Então a diferença não está em mim, está no relacionamento que eu tenho com Deus. A diferença não está na humanidade de cada um, mas está no meu e no seu relacionamento com o Senhor. Entende a diferença? Não é porque alguém é especial, não. É porque alguém tem um relacionamento especial com Deus. Entende? O meu relacionamento com Deus é que vai ditar até onde eu consigo alcançar, eu chego, tá? No sobrenatural de Deus. Se eu não tenho relacionamento, é zero, é nulo com Deus, eu não consigo acessar os lugares secretos, eu não consigo acessar as regiões celestiais que Paulo escreve nas suas epístolas. Paulo diz assim, existem bênçãos que são disponíveis a vocês, porém, nas regiões celestiais. Como é que eu chego lá? Através da oração, através do clamor, através do meu relacionamento direto com Deus. Então, a partir daí, eu entendo, Elias era uma pessoa como a gente. A diferença estava no seu relacionamento com Deus, no seu temor a Deus, na sua devoção a Deus. É como se Elias não saísse do lugar sem antes falar com Deus, para saber qual é a direção que ele deveria tomar. A sua dependência estava em Deus. O único momento em que ele sai sem depender de Deus é quando ele foge porque Jezabel tinha lhe mandado uma carta. Ok? Então, a partir dali, ele saiu sem consultar o Senhor. Só que Deus lhe pega lá no meio do caminho. Deus lhe encontra no meio do caminho. E ali tem todo aquele desenrolar do ministério de Elias,
e do ministério de sucessão de Eliseu, né? Que eu creio que a maioria dos irmãos conhecem. Então, devemos orar pelos outros, tá? Tiago não, vamos para cá, já passou Tiago, né? Vamos para cá. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, tá? Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a plenitude e honestidade. Orai pelos reis e por todos que estão em eminência. Paulo está falando aqui para que nós oremos pelos governantes, para que a gente venha interceder, para que eles tenham bom senso, para que eles tenham honestidade, coerência ao governar para o povo. Porém, a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Então, talvez questões governamentais estejam de acordo com o povo, até mesmo porque quem elege, pelo menos nos países em que há democracia, é o povo, tá? Não vou entrar aqui em questões políticas, possivelmente a gente pode até conversar sobre isso, né, numa outra aula. A gente pode falar sobre política e religião, é um tema bem interessante também. Mas vamos voltar para cá. Então, a recomendação de Paulo é que todos, tá? Que todos nós venhamos a orar pelos nossos governantes, tá bom? Tomar um café, né? A gente não pode ficar sem o líquido precioso. Vamos dar continuidade? Necessidade da oração. Tá bom? Necessidade da oração. A gente observa entre as necessidades da oração 3 pontos. E aí eu quero comentar sobre esses 3 pontos, tá bom? Por que nós devemos orar? Por causa das tentações. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Só que um pouquinho atrás, no capítulo 3, nos últimos versículos, vai haver uma declaração de Deus a respeito de Jesus, a respeito do seu propósito, de quem ele era, tá? Que ele era o filho, além de ser filho, ele era amado, e além de ser amado, o prazer do Pai estava nele, ou seja, ele realizava aquilo que agradava ao coração do Pai. Logo após vem a tentação de Jesus. E toda a tentação de Jesus, ela vai passar primeiro pela necessidade sua física, de transformar pedra em pão. Ela vai ser oferecidos reinos. Então, na tentação de Jesus, me lembra quando o Senhor fala com os discípulos, ensinando a oração do Pai Nosso, e ele diz assim, peça para que o Pai não lhe conduza à tentação, ou não lhe deixe cair na tentação, como algumas versões vão dizer. Por quê? Porque o Senhor já sabia que o ambiente de tentação não é um ambiente confortável, que o ambiente de tentação é um ambiente de provação, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, né? A gente está compensando aí o tempo que a gente ficou sem aula. Vamos para cá. O 13 e 14 vai dizer assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, ok? Ninguém sendo tentado diga, é Deus que está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a tentação
e ninguém tenta. Ou seja, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então, eu discordo de algumas versões que falam que Deus tentou a Abraão. Deus não tentou a Abraão, Deus provou a Abraão. Tá? Irmão Marcos, qual é a diferença da tentação para a provação? A tentação é algo que vem para te confrontar contra Deus. Ela vem no intuito de você vacilar, de você errar, e aí com isso se distanciar de Deus. Tá? E a aprovação ela vem para te provar e fazendo com que você se aproxime de Deus. Então eu, Marcos, entendo que a tentação ela vem para te distanciar, te afastar de Deus. E a aprovação ela vem para te aproximar de Deus, tá bom? É um entendimento meu, ok? Particular meu. Eu entendo dessa maneira. Por isso que eu não concordo quando diz, e Deus tentou Abraão. Não, Deus não tentou Abraão. Deus provou Abraão. Até porque Tiago vai dizer no 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Abraão nunca seria atraído a sacrificar Isaac. Então era uma provação. Para quê? Para que Abraão, naquele momento em que ele fosse para oferecer, lógico que Deus nunca aceitaria, tá? O sacrifício de um ser humano, mas Deus estava dizendo para Abraão assim, me devolve o teu coração. Me devolve o teu coração. Porque o coração de Abraão estava na promessa que era Isaac. E não no dono da promessa. Ou seja, em quem concedeu a promessa. Então, naquele momento, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, me devolve o teu coração. Lógico que tem todo sentido ali, de um momento do Gólgota, da cruz, da substituição, que Abraão encontra um carneiro, que era um animal da substituição, indicando, apontando para Cristo na cruz do Calvário, substituído a mim, a você, levando sobre si os nossos pecados. Tem tudo isso aí em volta. É lógico, a gente entende isso, mas na questão de algumas versões dizer que Deus tentou Abraão. Eu não concordo com isso. Para mim, ali deveria dizer, Deus provou Abraão. Ok, mas vamos para cá, que a gente tem algumas coisas para estar vendo, certo? Cada um, ele é tentado, tá? Pelaquilo que lhe agrada. A atração é aquilo que lhe agrada. Um exemplo, uma pessoa que não gosta de comida japonesa, ele não vai se sentir tentado ou atraído ao ver uma barca de comida japonesa na sua frente. Agora, por outro lado, se ele gosta de churrasco, se ele passar na frente de uma churrascaria, ao sentir o cheiro da carne assada, aquilo vai lhe dar vontade de experimentar. Por quê? Porque ele é atraído, ele gosta daquilo. Então, Tiago está dizendo a mesma coisa. Ninguém é atraído ou ninguém é tentado para aquilo que não é agrada, mas sim conforme a sua própria concupiscência, o seu próprio desejo desenfreado por alguma coisa. E normalmente é uma bandeja daquilo que não agrada a Deus. Por quê? Para fazer distanciar do Senhor. Então a gente ora, a gente busca o Senhor para não entrar em tentação, para vencer a tentação. E em momento de prova também para passar por essa prova firmes no processo e no projeto e no propósito do Senhor, tá bom? 1 Pedro 5:8 vai nos falar que nós devemos orar por conta dos inimigos de Deus, tá? A Bíblia vai dizer assim, em 1 Pedro, procura aí, capítulo 5, versículo 8, tá? Vai dizer assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem se possa tragar, tá? A Bíblia diz que o diabo, ele anda como um leão, tá? Bramando ao derredor, tá? A gente poderia entender primeiro que é como um leão, porque ele não é um leão. Leão é Cristo, leão da tribo de Judá, ok? Ele anda ao derredor, certo? Em volta, porque próximo nós estamos guardados debaixo das asas do Onipotente, Salmo 91, e os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, ok? E aí nós vamos a um outro ponto.
Por que que ele anda bramindo como um leão? A Bíblia diz assim, que quando... A Bíblia não, desculpe. Tem esse entendimento que o leão, quando ele fica mais velho, sem aquele vigor, ele se esconde. E ao se esconder, ele fica bramindo, ou seja, rosnando, afrontando a presa. E a presa, sem saber de onde ele está, ela sai correndo, sem noção de local ou lugar, e o leão, aí ele avança. Então ele só brame, afrontando a minha e a sua vida, para tentar nos afastar de Deus. Mas quando nós estamos revestidos pelo poder de Deus, através da oração, do relacionamento com o Senhor, nós estamos guardados e fortalecidos, tá bom? Vamos encerrar aqui? Já chegamos a um tempo considerável. Na próxima aula nós vamos entender um pouquinho sobre as dificuldades que nós enfrentamos para orar, tá? E o poder da oração, tá bom? Que Deus abençoe, vamos estar orando, agradecendo por essa aula e que o Senhor venha abençoar a minha e a sua vida, tá certo? Pai, uma vez mais aqui, nós te agradecemos por essa aula, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Permita, Senhor, que nós consigamos colocar em prática o que estudamos aqui, que nós possamos viver o que estamos estudando sobre esses dias em oração, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima.